Denise, obrigado então por aceitar nosso convite para vir aqui para a ITMID e ser entrevistada no nosso programa. Sempre um prazer recebê-la. O prazer é meu. Eu queria começar falando um pouquinho do seu início de carreira. Você se formou em engenharia mecânica e veio parar no mundo de TI. Você começou na área e depois veio parar no mundo de TI. Como foi isso? Era uma coisa que você almejava? Foi obra do destino? Como aconteceu? Tá. É uma característica minha, eu não faço planos assim tão rígidos e acabou por acontecer as coisas dessa forma. Eu comecei na AkzoNobel, fiquei 6 anos lá, depois 5 anos na Philips e na manufatura mesmo, fazendo aquilo que deveria ser o natural. Mas em 1997, 1998, com a chegada da SAP, o mercado de ERPs teve uma verdadeira explosão. E, diferentemente da tecnologia pura, os profissionais que se requer para se fazer um bom trabalho de vendas, implantação e suporte, requer conhecimento de negócio. Então, eu acabei entrando na SAP justamente por conhecer manufatura, né? Inicialmente, eu fui trabalhar na consultoria de apoiar a equipe de vendas, na área de eletrônicos, que era o que eu conhecia, e tem aí o fator sorte também, porque eu peguei o boom da privatização das telecomunicações, aí acabei de eletrônicos indo trabalhar com as teles, que foi em 99. Em 2000 teve o boom do CRM, fui ser gerente de produtos CRM, mas ainda, digamos, numa área técnica, né? Aí um belo dia, em 2003, indo já com uma geografia América Latina, gerente de CRM, o diretor comercial da SAP, que na altura era o Orlando Barbieri, ele me provocou, ele falou, para de ficar viajando para cima e para baixo, gastando dinheiro da empresa e vem me ajudar a vender. Então, provavelmente ele percebeu que ali tinha um perfil adequado. E a minha reação, num primeiro momento, foi não negativa, mas não esperava aquilo. Uma surpresa. Foi uma surpresa. Aí eu falei, mas Orlando, você acha, né? Porque, na verdade, seria um downgrade para mim. E ele falou, não acho, tenho certeza, vem me ajudar a vender aqui que eu estou precisando de gente para vender. Eu falei, pois então eu topo, mas no corredor isso. Pois então eu topo. O que estava por trás disso também era um cansaço de viajar à América Latina, né? E uma empatia de trabalhar com a equipe de vendas, né? Então não foi uma coisa que me foi surpresa, mas me agradou. E pronto, passaram semanas, comecei na equipe de vendas, vendendo CRM, na SAP. E pronto, ano após ano a cota foi aumentando e a geografia também foi aumentando e fui acabar que assumi a Petrobras, o sistema Petrobras, em 2005. Pronto, aí morei no Rio, de segunda a sexta no Rio, com criança pequena, com marido e tudo mais, não sei como que eu dava conta de fazer tudo aquilo, mas dei, né? E fizemos um trabalho espetacular no sistema Petrobras, né? Ainda no bojo dos RPs, então tinha muito projeto, muita demanda, né? Eu costumo dizer que todo mundo dá certo, tem sempre alguém melhor do que a gente, tem sempre pessoas que fariam menos do que você fez, mas foi um trabalho muito forte, com resultados expressivos. Essa onda do RP foi muito forte no Brasil, né? Acho que representou muito a profissionalização da TI também, né? O que o Brasil consumia de software na altura deveria ser o quê? Talvez menos de 10 bilhões de dólares, né? Hoje passa, acho que beira 30 bilhões de dólares. Então, se investia menos em tecnologia, então se passou a investir mais e se incrementaram as funções. Então, antes um RP era mais back-office, depois vieram todos os sistemas ao redor. Supply chain, depois o boom dos portais. Então, eu peguei tudo isso e foi espetacular. E SAP... Como eu cresci com a SAP durante esses 13 anos que eu fiquei lá, foi uma verdadeira escola, né? Então, aí culminou que quando foi 2009, eu fui convidada a liderar a operação da SAP em Portugal. Então, foi sempre muito dinâmico, 13 anos numa mesma empresa, mas como se tivesse empregos diferentes, né? E pronto, eu acabei indo com a família para Portugal. Você tinha falado dessa mudança para o Rio, que já foi um desafio. Como foi a saída para Portugal? O que representou para você ir para a família e para a estrutura pessoal, conviver com uma cultura diferente, embora falando o mesmo idioma? Olha, eu costumo dizer, é ganhar na loteria, né? É ganhar na loteria no sentido de que você já vai empregada, a empresa te chamou para ir, né? Então você não está tomando um grande risco nesse sentido, então você vai protegida como expatriada.
e aberta para compreender uma cultura, mesmo sendo o mesmo idioma que o nosso, o português, uma cultura completamente diferente, né? Tem aí o fator ainda de eu ser mulher, né? Nós, aqui no Brasil, nós somos muito acostumadas a conviver entre mulheres. No mercado de TI, principalmente nós fornecedores, né? Você vê as presidentes de empresa aqui no Brasil, várias mulheres. Então, para nós é muito comum, eu mesmo fiz engenharia, né? É menos do que a gente gostaria, mas existe um volume de profissionais mulheres. E lá, naturalmente, isso foi também um desafio, não que se atrapalhe no dia a dia, na operação, nada disso, né? Mas foi peculiar chegar uma brasileira, né? Para cuidar da operação. Assumir uma empresa, o que isso representou para você naquele momento? Olha, é mais do que assumir uma empresa, é assumir uma empresa que não é sua e que é gerida em cima de uma matriz. E isso é o status quo de todo executivo de multinacional. Então, você tem que conhecer aquela disciplina, você tem que administrar as finanças, as vendas, e você tem pelo menos meia dúzia de chefes. Porque cada elo da corrente, do processo daquele negócio, tem uma disciplina específica, e essa disciplina específica tem uma estrutura global. Eu costumava dizer que tinha situações que só a secretária reportava para mim, né? Então, é muito importante ter liderança, né? Uma liderança natural, uma liderança que as pessoas te entenda como uma pessoa que está a servir, né? Porque senão fica muito complicado você orquestrar um grupo de pessoas que não está na mesma agenda que a tua. Em que momento a engenheira deu espaço para essa líder? Em que momento você entendeu que existia esse líder dentro de você? Então, mesmo na engenharia, acho até que as escolas deveriam repensar o currículo, mesmo na engenharia, minha última posição na Philips, eu tinha 250 operários numa área da produção. Então, já se faz necessário você saber lidar com pessoas. E vou dizer, é muito traumático no início, porque de fato não existe um preparo de um jovem, na altura que tinha 27, 28 anos, para lidar com essa situação. Empresas multinacionais potentes, como era o caso da Philips, foi para mim também uma outra grata surpresa, porque eles preparavam, existia uma área chamada desenvolvimento de recursos humanos. Na TI, né, são poucas as empresas, só as realmente muito grandes, é que tem essa área de desenvolvimento de RH. No geral, houve um crescimento tão abrupto, né, que a gente acabou crescendo e sendo promovida de uma maneira menos estruturada do ponto de vista de RH, né? Então, desde lá da engenharia já se fazia necessário e uma coisa é você errar quando você tem 26, 27 anos, né? Outra coisa é você errar quando você tem 40, 45, 50. O erro gera uma consequência muito maior, quanto mais velha, né? E mais difícil de absorver, eu acho. Mas isso por uma questão pessoal ou por uma questão de visão de mercado? As pessoas exigem mais do profissional com mais experiência? Espera-se que uma pessoa mais vivida, não é, minimamente consiga tratar questões de pessoas com mais facilidade, né? E que não é tão óbvio assim. Mas você acha que é uma questão nossa também de latino não saber lidar muito com erro? Não saber lidar com a frustração? Às vezes eu vejo que a sociedade latina lida de uma maneira diferente da europeia com relação ao erro. Eu tendo a concordar, apesar de que, conversando com os meus colegas de mercado, eu observo que todos têm a consciência de que o que dá o nosso shape, né, a nossa forma, são os erros, não são os acertos. Exatamente. Né? Fica só ruim quando você comete o mesmo erro duas vezes. Agora, ainda falando um pouquinho de diferenças de cultura, você teve essa experiência em Portugal, liderando a SAP, e depois, quase na sequência, você teve uma experiência liderando a Progress no Brasil, que foi uma experiência como presidente anterior à da Rimini, que é a sua atual. Você sentiu um baque de cultura? Você sentiu uma diferença entre liderar portugueses e liderar brasileiros? Não um baque, mas é diferente, né? Claro que eu me sinto mais em casa no Brasil, mas a Progress tinha uma característica, era a América do Sul. Então, você vê, cada passo que eu acabei dando na carreira, acabava tendo algo diferente, incrementando aí o escopo, né, da minha responsabilidade. Então, o diferente foi, pela primeira vez eu trabalhei numa empresa americana. E isso foi engrandecedor. Os anos que eu fiquei na Progress foram espetaculares.
uma liberdade incrível, porque o que acontece? A Progress é uma tecnologia já, não é uma empresa já tem algumas décadas, então não era uma startup, né, já estava há muito tempo aqui, extremamente dependente da TOTVS, né, porque um dos produtos da TOTVS, a tecnologia utilizada é da Progress, né. E para mim foi espetacular, convivi com o pessoal da TOTVS, então imagina, né, conheci o RP da SAP, depois conheci o RP da TOTVS, convivi com o Laércio Cosentino. Então, você percebe? São experiências que só agregam, né? Na Progress, eu não tinha um logo tão conhecido e tão forte quanto o da SAP. Por quê? Porque a Progress, na altura, era uma empresa muito de tecnologia pura e mais orientado a empresas médias e pequenas. Então, foi espetacular. E tinha um produto em especial, que também destoava de todo, e foi por isso que eu acabei indo para a Software AG depois, que era um produto específico para algorithm trading de bancos. Então, os grandes bancos, absolutamente todos, eram clientes da Progress, então era uma dicotomia. Ou eu visitava um cliente pequeno, um cliente ou médio, né, um cliente da TOTVS, ou eu visitava um Itaú, um Bradesco, porque eu usava, né, na área de tesouraria ou na área de trading essa solução. E destoava tanto que a Software AG acabou adquirindo esse produto. E na altura havia uma mudança na organização aqui, que é uma empresa alemã, né? E aí eles me chamaram, venha junto com o produto. E coincidiu deles estarem precisando de uma pessoa e eu aceitei e falei, nossa, tranquilo, vou voltar para o mundo dos alemães. E aí eu vim a acrescentar uma outra experiência que eu não tinha, que era o mundo, eu não atuava tecnicamente no mundo dos mainframes, mas a base de clientes que a gente tinha eram dos usuários de mainframe. E tudo tem sua beleza, né? O que eu observo, e mesmo aí com os meus 50 anos, é que a maquininha de aprender, ela está ali sempre ligada, ou seja, é você que vai tomar a decisão de parar de aprender, né? E ainda mais hoje, que a gente está num momento de, como é que eu diria, de inflexão em termos de novas tecnologias, se nós, né, as pessoas da minha geração, não tiver com essa ânsia de conhecimento e de algo que é muito diferente, vai acabar sofrendo, vai acabar fazendo outra coisa. Com certeza. Agora, falando de experiência e resultado, você está aí praticamente 3 anos na Rimini. E eu lembro que eu te entrevistei logo quando você assumiu a posição. A gente falou da sua carreira, a gente falou do seu background, mas falamos muito de estratégia na época e de todo o desafio que você tinha pela frente, né? Porque é uma empresa com um modelo de negócio diferente, ela estava com metas muito ambiciosas para o Brasil e para a região. Que balanço você faz desses 3 anos? Está sendo espetacular, né? É claro que, de novo, né, eu estou numa onda que favorece a venda de serviços como os da Rimini, que, aliás, é a grande diferença aí, se comparado com a minha experiência anterior, ou seja, é puro serviço, né? E depois de 3 anos, o que eu posso dizer para você, né? Que o legado, o ativo que eu consegui acumular durante esses anos está intimamente ligado com a rede de pessoas, né? A rede de profissionais que confiam em mim, né? Que gostam de trabalhar comigo e que decidiram sair da onde estavam para vir trabalhar numa startup. Né? Porque apesar da Rimini ter a Embraer, né, teve a Embraer por vários anos, 5, 6 anos como cliente desde 2011, então, mas na prática, quando eu fui contratada, foi que a gente de fato montou o escritório, nós montamos as equipes e fomos proativamente oferecer os serviços, né? E aí, essa é a beleza da coisa, só tem boina verde, né, aos meus olhos, né, são boinas verdes. A empresa já tem essa cultura, né, uma cultura de boutique no sentido de fazer share, que é o mundo hoje, tudo é share, né, share de boinas verdes, né. Muitas vezes a empresa ela não faz sentido ter uma pessoa o tempo todo caríssima, né, dentro da empresa para fazer uma atividade e acaba caindo na armadilha de contratar uma pessoa menos experiente ou menos preparada. E as empresas estão percebendo que o menos preparado, menos experiente, que normalmente também ganha menos, né, ele não só se atrapalha para resolver os problemas, demora para fazer as coisas, como cria problemas, né? Mesmo porque o turnover desse tipo de profissional é muito alto.
E aí que a Rimini se encaixou lindamente, né? É uma empresa que ela faz share de boinas verdes, e aí o desafio é como é que você contrata pessoas que têm que ter reputação para uma marca que não era conhecida, né? Muito pelo contrário, né? Uma marca que havia sofrido muito com litígio com a Oracle, né? Então é muito complicado, isso gera efeitos assim, emocionais e julgamentos, né? Que é difícil você desconstruir depois, né? Mesmo porque os julgamentos, eles vêm de um ecossistema bilionário de empresas magníficas, né? Estão muitos anos no mercado. Estão muitos anos no mercado e a gente ali era um grupo de 12 pessoas, e aí fomos crescendo naturalmente, desconstruindo um a um, né? Mas eu costumo dizer que o melhor advogado do pobre é o tempo, né? Depois de 3 anos trabalhando, falou, não, vamos ignorar isso, vamos focar no trabalho, vamos entrar no mérito do nosso trabalho, né? E assim foi. Mas essa é a mágica de construir do zero e você realmente ver florescer um negócio assim como se fosse seu mesmo, né? E gerando todos esses resultados que vocês têm gerado no Brasil e indiretamente na região também. E Denise, o papo está incrível, estou adorando conversar com você, mas a gente tem que encurtar a conversa. Eu queria partir para a pergunta do livro. Tá. A gente sempre pede para o executivo entrevistado indicar um livro para quem nos assiste e eu queria que você fizesse a sua indicação agora. Tá bom, olha, o livro que mexeu muito comigo foi o Assim Falou Zaratustra. É um livro aparentemente simples, mas ele é extremamente profundo e eu recomendo que as pessoas leiam, mesmo os mais religiosos, né? Ele foi um filósofo alemão muito crítico com relação às religiões, mas extremamente profundo, então foi o que mexeu muito com o meu comportamento. Tem algum tipo de lição ou da vida pessoal de liderança que você tira desse livro? Ele tem uma passagem, o próprio escritor ele tem um momento que bate muito comigo, que ele tinha uma atração, e isso se reflete no livro, por tempestades, né? Eu acho que tem um grupo de pessoas que adora ver os raios, o vento, a chuva, e eu desde criança, quando chegava as tempestades, tem gente que tinha medo, né? Eu gostava respeitava, tinha um pouquinho de medo, mas eu gostava de viver e ver e sentir, escutar e o frio da tempestade, né? E o que ele prega é o seguinte, a gente tem que admirar porque a gente vê o tamanho da nossa pequenez, né? Nós somos, aceitar que, puxa, nós somos pequenos e não adianta você querer viver contra o cosmo, né? Por isso que deixe que o acaso te proteja, né? E coisas ruins vão acontecer, faz parte, né? Viver dói, né? Mas aproveitar o máximo possível de tudo isso. Mas muito bom reconhecer a nossa pequenez dentro do universo. Exatamente. Denise, foi um prazer. Obrigado mais uma vez. Prazer foi meu, Vitor. Até a próxima. Até a próxima. Eu sou Vitor Cavalcante, eu conversei hoje com a Denise Maron para o Leadership Academy. A gente se vê. Até a próxima.